era sagrado. Toda manhã, nem bem clareava o dia, ela do leito se erguia, depois da sua oração, e dizia para o velho, com seu sorriso de santa, enquanto tu se levanta, vou fazer um chimarrão. Com os versos do poeta Dimas Costa, em homenagem à minha avó, desejo boas-vindas aos senhores à minha mostra folclórica. Me chamo Gabriela Pereira Palmeira e sou a primeira prenda juvenil da 14ª Região Tradicionalista. Trago para essa mostra um pouquinho mais sobre o folclore da mulher gaúcha, especificamente sobre o ofício das benzedeiras. Mas para que a gente entenda o nosso presente, é preciso voltar um pouquinho ao nosso passado. E um povo que cultiva suas tradições e busca, através das gerações, incentivar e levar elas adiante, esse é o povo gaúcho. A mulher teve seu protagonismo na história desde sempre muito importante. Na pré-história, infelizmente, elas eram consideradas apenas como um objeto de procriação, ou seja, elas só tinham função de fazer filhos para a mão de obra no trabalho. Já na antiguidade, elas começaram a ser consideradas deusas por ter o poder de gerar. Tanto que os romanos já diziam que eram senhores do mundo, mas escravos de suas mulheres. Na Idade Média, esse protagonismo ficou entrelaçado ao pecado, a Eva. Então, muitas dessas mulheres foram perseguidas e mortas por serem consideradas bruxas, que através da pesquisa ficou bem clara que essas mulheres eram benzedeiras, parteiras, assistentes, mulheres que usavam da força da natureza para curar. Na Idade Moderna, com a introdução da Revolução Industrial, a mulher começa a ganhar mais espaço, porém a gente tinha a mesma função que o homem numa empresa e ganhava um salário bem inferior. E atualmente tentamos dias após dias lutar pelos nossos ideais. Já no contexto histórico do Rio Grande do Sul, eu tentei procurar um pouquinho de algumas etnias que formaram a nossa cultura rio-grandense. Como base cultural, as indígenas, que enquanto estavam sob a proteção dos jesuítas, elas não sofreram nenhum tipo de agressão do homem branco. Nos deixaram como legado os chás medicinais, a culinária, a fé. Um exemplo da culinária delas que eu trouxe é o pinhão, que era agricultura rudimentar, e o mel, que era agricultura especializada da tribo Gés, que habitava os campos de cima da serra. As africanas trouxeram com elas muita luta. Eram parteiras, benzedeiras, damas de companhia, amas de leite. As açorianas eram mulheres muito recatadas, porém excelentes dançarinas. Um exemplo que eu trouxe para os senhores, algumas danças que elas nos deixaram como herança, que é a tirana e o pezinho. Aqui está a tirana e o artesanato birló, como é chamado. Já as alemãs trouxeram com elas a religião luterana e também uma vasta culinária. Um exemplo, a cuca. A cocada também é da africana. E também as mulheres italianas, que foi a última etnia que eu resolvi pesquisar. Elas eram católicas fervorosas e elas faziam muito festas para os padroeiros das igrejas. E elas ligavam muito essa relação com comida, com os santos, que eu trouxe para os senhores o lado profano e o lado sagrado que nós herdamos dessas mulheres. Podemos perceber que todas essas mulheres têm uma coisa em comum, que é a fé. E com base nesse sentimento, resolvi pesquisar sobre as benzedeiras. Foram 9 entrevistas e um testemunho sobre a minha avó, que era a Dona Maria Doracida Silva Pereira, de origem africana, que acabou falecendo em 10 de dezembro de 2017, pagando uma promessa lá em São Paulo, no santuário da padroeira dela. E resolvi homenagear ela porque eu era muito apegada com a minha avó e eu sempre tive curiosidade assim, sobre as benzedeiras, porque ela sempre me benzia, então era uma curiosidade minha mesmo. E as 9 mulheres que entrevistei, eu percebi, sim, que enquanto em relação à vida delas como jovens, a maior lição, na verdade, que as mães ensinavam para essas mulheres era cuidar da casa, limpar, cozinhar. E, infelizmente, elas deixavam o estudo de lado. Então, muitas mulheres, um exemplo a minha avó,
elas eram analfabetas. Já depois do casamento, o maior desafio foi sim criar os filhos e como elas iam administrar essa questão da família. Já nas crendices e superstições, eu percebi e fiquei muito feliz que não importa o lugar que nós vamos, nós levamos as nossas culturas adiante. Um exemplo dessas mulheres que elas tentam levar cada dia mais para as futuras gerações, que no caso, para elas, é a minha. E já no nosso foco de pesquisa sobre as benzeduras, elas me tiraram muitas dúvidas que eu não pude tirar com a minha avó. Tem aqui daí as entrevistas, se os senhores querem dar uma olhada com as fotos. Bom, benzer, na verdade, vem do verbo latim, que é bendicure, que significa dizer o bem, falar o bem. E quando nós procuramos uma benzedeira, ou a gente está à procura assim da cura, ou de um conforto espiritual. O benzer não pode ser cobrado, porque nós acreditamos que o bem deve ser partilhado, não cobrado. E também a pessoa que recebe essa oração, a pessoa não pode agradecer no final, porque nós acreditamos que o bem não deve ser agradecido também. E a pessoa que vai receber a oração não pode, tem no fim que acreditar, tem que ter, na verdade, fé que vai dar certo, porque senão nem adianta tu fazer a benzedura. Aqui na frente trouxe para os senhores alguns instrumentos utilizados entre os milhares que as benzeduras utilizam. A água benta, que tem dois símbolos, que é para nós lembrarmos do nosso batismo e também a limpeza espiritual. O sal sagrado, na verdade, é símbolo da saúde. O rosário, que é utilizado para contar as benzeduras. O crucifixo, que é até hoje um dos mais poderosos contra os espíritos inimigos. E a vela, que tem símbolo de luz, clareza da mente. E aqui duas plantas, que é o arruda, que é utilizado muito para inveja e para o mal olhado que está atingindo aquela pessoa. E a espada de São Jorge, que é utilizado para cortar o mal. E os santos, porque cada benzedor tem um santo padroeiro e que quando a gente está fazendo a oração, a gente se refere a um santo. No caso, a minha é Nossa Senhora Aparecida. Vou demonstrar para os senhores uma benzedura que eu aprendi, que na verdade essa é para as mamães. Antes de começar, tu precisa fazer o sinal da cruz, falar o nome da pessoa que vai receber a bênção e repetir 3 vezes a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bibi, eu te fiz, eu te criei, se for quebranto ou mal olhado eu tirarei. Eu te fiz, eu te criei, se for quebranto ou mal olhado eu tirarei. Eu te fiz, eu te criei, se for quebranto ou mal olhado eu tirarei. Amém. Alguns dos senhores aceitam ser benzido? Como que é seu nome? Vanessa. A senhora acredita? Tem fé? Então tá. No caso eu posso usar ou arruda ou água benta. Vai de cada benzedor ocupar o que quiser. A arruda eu depois tenho que jogar fora daí. E o arruda serve para não atingir a pessoa que tá... Perdão, para não... Tá bom. E a arruda é utilizada para não atingir o mal para a pessoa que está benzendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa. Deus te fez, Deus te criou, que Deus tire o mal que no teu corpo entrou. Deus te fez, Deus te criou, que Deus tire o mal que no teu corpo entrou. Deus te fez, Deus te criou, que Deus tire o mal que no teu corpo entrou. Amém. Dessa forma, me coloco à disposição dos senhores para as possíveis perguntas. Ai, podem comer, fiquem à vontade. Tem vinho também, se vocês quiserem. Começou a última, né? A tua avó era benzedeira? Era, sim. E ela faleceu pegando promessa, mas ela passou o dom para alguém da família? Na verdade, assim, ó, a minha mãe benze, mas segundo ela não tinha o dom. Porque eu não sei como, mas as benzedeiras, elas sentem que a pessoa tem o dom. Então na verdade, foi uma curiosidade que eu comecei a ter, sabe? E minha avó, antes de falecer, falou que ia me ensinar, depois que tivesse meu primeiro filho, é claro, que ia me ensinar a benzer. E ela sempre falou que eu teria esse dom. Mas eu comecei a benzer antes, eu benzo crianças lá da minha cidade, são pequenininhas, né, para não atingir, porque
eles acham que eu ainda tenho a inocência, então para não atingir o mal para mim seria só depois que tivesse o primeiro filho. Mas eu acredito que esse dom, na verdade, não foi passado para minhas tias ou minha mãe, mas que tenha sido passado para mim, que eu acho que por ser a mais apegada, porque nem a minha tia não benze e nem minha mãe benze, sabe? Minha mãe benze os filhos, né? Como diz minha avó, né? Ela benze, ela tenta. Tadinha mãe, mas eu acredito que esse dom da minha avó tenha sido passado, sim. Foi em 2017, eu tinha 13. Eu estava na minha preparação ali, eu peguei o título da entidade e daí ela acabou falecendo em novembro. Foi logo depois que eu peguei o título da entidade, na verdade. Vocês querem já que eu entregar a lembrancinha? Alguém vai passar e Ah, então tá. Tá bom. Tá bom. Eu que agradeço.